Então, deixa eu apresentar a professora Lívia de Tomasi, é professora associada do curso de graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC e do programa de pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais da mesma universidade. Possui graduação em Pedagogia, feita pela Universidade de Roma, mestrado em Estudos das Sociedades Latino-Americanas pela Universidade de Paris III e doutorado em Sociologia pela Universidade de Paris I. Atua na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia Urbana e Sociologia da Juventude. Realiza pesquisas sobre os seguintes temas: periferias, juventudes, culturas urbanas, ação coletiva, práticas políticas e de governo, empreendedorismo e trabalho precário. Então, Lívia, é um grande prazer, uma honra para nós aqui estar te recebendo para discutir esse mundo do trabalho aqui junto ao nosso ciclo Iluminário. Passo, então, a palavra para você. Teremos uma ótima conversa essa noite. Boa noite, então. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha uma conversa bastante proveitosa. Agradeço, né? Eu fiz parte do PP Cult, então, quando eu puder, posso voltar. Eu sempre tenho um pezinho aí. Inclusive, tem a Silvia aqui, que foi me orientanda. Então, é muito bom estar aqui com vocês. Então, eu vou fazer duas premissas para deixar mais clara, né, o ponto de vista através do qual eu falo, né? Primeiro, meu ponto de observação, né? Eu não vou falar sobre o mundo do trabalho de forma geral, nem sobre o mundo do trabalho da produção cultural de forma geral, né? Eu falo a partir de um lugar específico, né? Que é a produção cultural que acontece nas margens, digamos, né? Dos coletivos de periferia, de favela, jovens moradores que, nos últimos anos, têm se destacado muito, né, nas suas produções culturais, para as quais, inclusive, tem uma mistura muito grande entre lazer, trabalho e militância, né? É disso que se trata, é disso que vou falar um pouco mais. Então, está claro que eu não vou falar dos produtores culturais mainstream, né, assim, oficiais. A outra premissa que eu queria fazer é que, às vezes, aquilo que eu falo, né, é muito interpretado de uma forma binária, e é justamente aquilo que eu quero superar, né? Eu não quero falar dessa difusão de uma cultura empreendedora, como se diz, entre os produtores culturais periféricos, né? Nem como uma celebração, né, exaltando a potencialidade, a potência, como dizem alguns disso, nem demonizando, achando que são todos capturados pelo mercado e pelo neoliberalismo, né, que são duas formas, como de forma geral se fala um pouco disso, né. Então, porque eu estou querendo abordar esse fenômeno, essas questões todas através da lente da complexidade, né? Que eu acho que é aquela que a gente precisa hoje para entender qualquer fenômeno social, né? Agora, o que tem me chamado a atenção é a adesão, né? Se a grande difusão dessa chamada cultura empreendedora, né? Que a gente vai falar um pouco mais sobre o que é, de que forma eu olho para ela, está nos nossos olhos, né? Se fala muito, inclusive, não só no Brasil, aqui na Europa também, como uma forma de combater o desemprego, né? Por outro lado, a gente não pode subestimar, né, o fato que a adesão a essa cultura empreendedora por parte de grupos sociais que, por outro lado, estão lá para produzir conflitualidade social, crítica social, é alguma coisa que chama atenção e que a gente precisa se interrogar. Mas, do meu ponto de vista, né, o que eu fico observando é justamente essas manifestações, não só pelo seu significado político, de ocupação dos espaços, né, como muitas vezes se fala, mas eu falo do ponto de vista da questão do trabalho, né. Então, nesse sentido, que eu tenho insistido é sobre o fato que o trabalho dos produtores culturais pode ser considerado como uma forma paradigmática, né, de pensar as relações de trabalhos que ocorrem
nesse momento na sociedade, né? Depois, digamos, de todos os processos de reestruturação produtiva e de reorganização das formas de trabalho. E aí eu vou explicar um pouco do que eu estou falando. Então, meu interesse, minha aproximação a esse tema veio a partir do final dos anos 2000, né? Quando eu ainda estava em São Paulo. Eu cheguei no Rio em 2009, e tinha aparecido essa efervescência de produções culturais na periferia, né? A Agenda da Periferia, que produzia ação educativa, o Estética da Periferia, que é um seminário que acontece até agora, acho que deve estar na 12ª edição, algo assim. Também trabalhos acadêmicos, a Erika Peçanha foi uma das primeiras, né, que começou a estudar o sarau da Cooperifa, que depois virou um modelo para muitos outros sarais, né? E o que a gente andava buscando naquele momento eram os rastros perdidos da política, né? Como dizia o grupo de sociólogo do Senedic, do Chico de Oliveira, né? Porque justamente no momento em que parecia que o conflito social tinha se silenciado, né? Essas expressões culturais, artísticas de jovens da periferia pareciam trazer à tona novas formas de fazer política que escapavam, né, à lógica gestionária, técnica, né, que era mais difusa naquele momento, né, até 2013, pelo menos. Então, eu estava, como muitos, né, procurando entender que tipo de conflitos, né, tinham voz nesses espaços, né, e através dessas formas de expressão artística, né, grafite, rap, então saraus, peças de teatros, audiovisuais, enfim. E nesse momento houve digamos, uma positivização do termo periferias, que inclusive começou a se difundir mais além de São Paulo, né? Justamente porque, através dessas produções culturais, esses jovens reivindicavam de forma positiva seu pertencimento ao lugar, né? Que nunca, é sempre bom lembrar que não devemos essencializar, né, a ideia de periferia. A periferia é um termo relacional, né? A gente sempre tem que pensar periferia, mas periferia de quê, né? Tem um centro ali com o qual se dialoga. Mas, para esses jovens, o que interessava era positivar esse lugar, então, que até então, né, era sempre considerado de forma negativa, ou pela criminalidade, ou pela ideia de falta, né? Da mesma forma como são as favelas do Rio de Janeiro, né? E não é por acaso também que no Rio de Janeiro também esse termo de periferia começou que não era utilizado, começou a ser utilizado, né? Então, através dessas formas expressivas, a ideia era essa, né? Dar voz à força crítica, né? E acho que o rap como diz a coluna sonora, né? A trilha da periferia, né? Isso se mostra com muita clareza. Mas naquele momento tinha realmente uma efervescência muito grande que a gente pode dizer que tem até hoje, né? E inclusive a gente discutia, mas não é que nunca teve, pelo contrário, sempre teve manifestações culturais na periferia, artísticas e culturais, mas naquele momento adquiria uma visibilidade bastante inédita, né? Então, também com jovens de classe média que vão para a periferia para ir para saraus, ou para baile, ou para roda de samba, enfim. E então, justamente, se essa produção tem sido analisada tanto pelo seu lado estético, e é analisada pelo seu lado estético, artístico, ou pela questão como práticas políticas, né? Eu vou focar aqui agora mais a questão de como prática de trabalhos, né? E eu vou fazer isso, tentei fazer isso, desnaturalizando o conceito de trabalho, né? Me interrogando mais, interrogando meus interlocutores sobre o que eles chamam de trabalho, o que é trabalhar, né? E quais são os sentidos que eles dão a essas atividades, a essas práticas, né? Como é que eles narram, né, suas experiências e essas práticas.
Quando eu fui para o Rio de Janeiro, em 2009, né, e comecei a fazer pesquisa, eu fiz uma pesquisa de caráter etnográfico durante muitos anos na Cidade de Deus. Então, cheguei no momento da pacificação, né, assim chamado, da ocupação das favelas pelas UPP. Meu olhar, digamos que ganhou um novo fôlego, né? Naquele momento, eu encontrei muitos projetos que estimulavam a difusão do empreendedorismo, né? Dessa coisa que ainda se falava muito pouco, né? Que naqueles momentos começou a explodir. Então, cursos de formação, debates, seminários, financiamentos, né? Em particular nesse âmbito da arte e da cultura. Acho que todo mundo deve se lembrar, o projeto do Marco Faustini, Agência de Direito da Juventude, né? Que era justamente a ideia de formar jovens produtores culturais para ele atuar nas favelas, tanto como uma atividade de desenvolvimento local, né? Se diria como uma ideia de financiamentos, né? De encontrar remuneração para suas atividades. Foram os anos, né, de proliferação também das muitos projetos de ONG, né, que para os quais trabalhar com arte e cultura, né, como se diz, tinha um pouco uma ideia de salvação, né? Tinha inclusive um seminário que a Floreg e a CUF organizavam, que era a arte como antídotos nos territórios de guerra, né? Como uma arma para combater a guerra. E também foram anos em que começaram financiamentos significativos, ou pelo menos significativos no sentido não tanto no volume, mas porque nunca tinha tido, né? Acho que o mais claro é o VAI, em São Paulo, que é muito citado toda vez que se diz como cresceram os coletivos que ganharam visibilidade, né? É bom lembrar que hoje esses coletivos, inclusive, expressaram candidatura, né? Os mandatos coletivos, muitos dos quais conseguiram ser eleitos, que estão E você travou, você nos ouve? ela também, né, que construiu a sua carreira política como expressão dos movimentos culturais da cidade, né? Então, voltando aos financiamentos, o VAI, né, em São Paulo, que é um fundo municipal que tem pelo menos 10 anos, né, bastante continuidades. No Rio de Janeiro, ações mais pontuais, mas também editais, por exemplo, as ações locais, na época dos mega-eventos, ou também financiamento específico, um momento específico, teve um evento importante da Ryder, teve também a realização da Flip, né? Ainda tem, que começou sendo chamada as Feiras Literárias EPP, depois foi rebatizada como Feira Literária das Periferias, enfim, uma visibilidade e uma oferta também de possibilidades de financiamentos, né? Por quantos pontuais, mas algumas possibilidades. Era evidente, nesse momento, o caráter de instrumental dessas atividades, sobretudo dessa celebração e desse suporte que se dava, dessa visibilidade, né, no âmbito da chamada pacificação, né? O Rio de Janeiro era um pouco a vitrine do Brasil, até 2013, né? Com a ideia que se podia integrar os pobres às cidades, né, através do mercado, né? Então, por isso que também todas essas estímulo à formalização dos empregos informais, do trabalhos informais, via MEI, via registro como MEI, microempreendedor individual, né? Tinha também essa perspectiva, né? Tornar os informais contribuintes, né? E ao mesmo tempo garantir alguns direitos, né? A eles, através dessa figura jurídica do microempreendedor individual. Mas para muitos desses jovens, né, também uma forma de se sustentar economicamente, né?
E é por isso que eu digo que o trabalho nessa área a gente pode considerar um pouco como paradigmático por uma série de traços que eu vou tentar mostrar aqui, né, das transformações que ocorreram nos últimos decênios no mundo do trabalho, quando para fazer frente a uma taxa enorme de desemprego, né, provocada pela reestruturação produtiva, a globalização dos mercados, a deslocalização da produção, né, a partir dos anos 70, flexibilidade e precarização, né, foram apontadas como as únicas saídas possíveis, né? Então, eu faço referência à análise do Boltanski e da Chiapello, que num livro que chama O Novo Espírito do Capitalismo, fala muito claramente, né, de como nesse momento, então, se requer um novo tipo de trabalhador que coloque em jogo suas capacidades criativas, né, e a criatividade é uma palavra-chave, né, suas competências sempre renovadas e atualizadas, inclusive tem toda uma ideia de formação por competências, né, que invista permanentemente no crescimento do seu capital humano, né, um conceito-chave, né, no seu saber ser, né, e se apresentar, por isso tão importante também a comunicação, que seja autônomo e capaz de colher as oportunidades que o mercado e a sua rede de contato lhe oferecem, que assume sobre si os riscos de suas empreitadas, sem esperar que o Estado garanta seus direitos de trabalhador. Um trabalhador que se ative permanentemente, que corra atrás, que enfrente os desafios, as incertezas, que aprenda com as caídas, que invista na produção de si, em sua imagem de sucesso, em sua capacidade, hoje se diz muito de resiliência, né? Que seja, em uma palavra, empreendedor de si mesmo, né? Isso, de forma geral, para todos os tipos de trabalhadores. É por isso que outros autores, né, que trabalha com o conceito de sociedade do conhecimento, né, do capitalismo cognitivo, da importância do fator conhecimento como chave, né, para o sucesso econômico, né, que é todo o discurso que está atrás, né, dessa ideia também da economia criativa, né, eles dizem o importante, né, é investir nas redes, investir na produção de si, e tudo isso, né, nesse momento, ia digamos, a preencher o buraco, né, daquele do welfare, daquele Estado mais interventor, né, na garantia de direitos e nos subsídios, né, que nos anos 70, quando começou a recessão e tudo mais, começou a minguar, né, inclusive na Europa. Então, eu digo, artistas e produtores culturais, né, que encontramos nas periferias, nas favelas, parecem condensar esses atributos, empreendedores de si e precários, inovadores, criativos e, ao mesmo tempo, apaixonados pelos que fazem, né? Uma das palavras que muitos recorrem, né, nesse ambiente é aquilo de fazer as coisas por amor, né? E também correr atrás dos sonhos, né? Que se mobilizam e mobilizam seus desejos para se engajar em atividades que podem ou não oferecer algum sustento financeiro, porque, inclusive, está embutida aí a ideia de militar por alguma causa, né? Então, como eu digo, militância, trabalho, militância e lazer estão totalmente misturados, assim como são misturados também os espaços, né, de trabalho, de moradia, né? Muitas vezes é a própria casa, né, que se torna um espaço de trabalho. E isso não difere muito daquilo de outras categorias de trabalhadores e que se incentivam, sobretudo agora, com o teletrabalho, né? Acostumados a se virar, né? Essa é uma expressão muito recorrente, precisam ter capacidades variadas para jogar seu talento criativo em projetos e demanda de múltiplos agentes. Precisam procurar seu patrocínio, os financiamento necessário às suas produções. Devem sempre correr atrás de qualquer recurso possível, investir na ampliação de suas redes de contatos e na sua imagem pública. Para sobreviver e manter suas atividades, precisam inventar seus próprios trabalhos, né? Aqui na Itália, onde o desemprego atinge quase 35% da população, essa ideia que você não pode
acessar um trabalho que existe, um emprego que existe, mas que você tem que inventar seu próprio trabalho, está muito clara, né? Costurar redes de relações na espera de uma oportunidade para mostrar seus talentos sem ter certeza quanto ao rendimento. Aceitar os riscos, né? Assumir as incertezas, as faltas de garantia, em troca da possibilidade de exercer algum trabalho gratificante buscando realizar seus sonhos, né? Então, tornar-se empreendedor representa, de fato, uma oportunidade de trabalhar sem padrão, né? E trabalhar com o que se gosta e se sabe fazer. Eu tenho insistido isso, né? Porque durante muito tempo, né, parecia que trabalhar com o que se gosta de fazer é reservado só às classes médias, às classes altas, né? Mas para os jovens de classe popular, a única coisa que pode fazer é fazer trabalhos alienados, né? Trabalhar com mão de obra barata, né? Então, a saída, né, pela arte, né, pela produção cultural, é uma saída possível, né, para escapar ao destino que sempre foi reservado a esses jovens, né, ser soldados do tráfico ou trabalhar como mão de obra barata no setor da construção civil, né, e hoje mais do telemarketing, né. Então, é um trabalho na área da produção cultural que teria o potencial de explorar as capacidades pessoais e promover a emancipação, e que, pelo menos, promoveu um deslocamento, né, social. A remuneração não parece ser um atrativo significativo, já que eles ganham, em média, pouco mais de um salário mínimo. Anda muito, trabalha muito, fazem muitos bicos ao mesmo tempo, não podem contar com salários fixos, né? E dificilmente conseguem assumir, inclusive, as contas de uma casa, né? Mas, por outro lado, é isso, trabalhar com o que eu gosto, se inserir na ideia de um restrito mundo da arte e cultura, com todos aqueles que o glamour um pouco também desse ambiente, né? Mas a possibilidade de não se ter que submeter à tirania de um patrão, de se relacionar com pessoas, frequentar lugares, estabelecer redes bem mais ampla do que seu lugar de moradia. Essa possibilidade de mobilidade, de circulação, é alguma coisa bem significativa no trabalho nessa área. Por isso que eu falo de um deslocamento, né, que acontece. Diferentemente do seu coetâneo, geralmente obrigado a trabalhar em ocupação de baixa qualificação, baixa remuneração e nenhuma gratificação, eles buscam a autorrealização, né? Inclusive enquanto agentes de transformação social, né? O trabalho, então, não é só ganhar dinheiro, mas é fazer alguma coisa útil que te gratifica, né? E aí, como eu digo, né, esse desejo de autonomia é uma faca de dois gumes, né? Porque eu digo, tem uma linha sutil entre aquela ideia de faça você mesmo, né, que desde os punks, né, e depois também na cultura do hip hop é muito forte, né? Cansado, como diz o Sérgio Vaz, cansado de esperar que o Estado faça, a gente inventou as nossas formas de fazer, né? Mas aí, entre essa autonomia e o empresariamento de si, né, tem uma linha muito tênue, né? Então, é justamente um dos pontos centrais da análise do Boltanski no espírito do capitalismo, é a compreensão de como o capitalismo se transformou para responder às críticas, né, que acompanharam sua expansão ao longo da história, né? E ele diz, o capitalismo tem sido capaz de absorver e de se alimentar das críticas que ele denomina de tipo estético, né, dos quais os movimentos contraculturais dos anos 60 e 70 foram a expressão. Então, o capitalismo se mostrou muito eficaz a partir dos anos 80 em alimentar-se dessas críticas estéticas, né? Por exemplo, absorvendo os princípios, né? Por exemplo, essa de o capitalismo industrial aliena a liberdade das pessoas, né? Então, desvinculando, né, essa crítica, como eles chamam estética, né, daquelas mais estruturais, que são as forças opressoras do mercado, né?
Então, os movimentos sociais de oposição, não por acaso, né, que privilegiaram essas críticas estéticas, né, segundo a sua análise, muitas vezes os próprios integrantes desses movimentos foram aqueles que depois integraram, né, as fileiras dos que defenderam uma virada neoliberal, né? Foram como operadores, né, desarmando, digamos, o conflito social. Eles dizem, o Boltanski e a Chiapello, as garantias foram trocadas pela autonomia, abrindo caminho para um novo espírito do capitalismo, que louvava as virtudes da mobilidade e da adaptabilidade, ao passo que a anterior se preocupava bem mais com garantia do que com liberdade. Foi justamente agora, outro dia, que eu ouvi um produtor cultural lá em São Paulo dizer que essa era a diferença entre o projeto do Boulos e o projeto do Covas, né? O Covas defendia empreendedorismo, neoliberalismo, essa forma de autonomia e precarização de trabalhos, e o Boulos defendia as garantias do trabalho, né? Trabalho de carteira assinados e tudo mais. Então, voltando ao Boltanski, né, ele dizia: o capitalismo incorporou as exigências de autonomia, implicando os trabalhadores nos processos produtivos, substituindo o controle pelo autocontrole. Incorporou a exigência de criatividade, né, enfraquecendo a oposição entre intelectuais, artistas e homens de negócios. Hoje precisamos ser todos criativos, né? Autenticidade, através da proliferação e diversificação dos bens comerciais dirigidos a alimentar identidades específicas, né? Como disse o Paul Gilroy, que eu acho uma expressão muito feliz, qualquer produto pode ser saturado de identidades, né? E hoje tem uma proliferação desses produtos, né? A liberação, né? Especialmente no campo dos costumes. Então, o liberalismo foi capaz de propor, através da ideologia do empreendedorismo, uma nova modalidade de fazer lucro, que também é capaz de permitir a autorrealização, a realização das aspirações das pessoas, né? Essas análises, eu acho que fornecem uma chave de leitura importante para entender como é que funciona a adesão ao empreendedorismo e por que funciona, né, por parte desses interlocutores, que, por outro lado, são aqueles que estão... pensamos, por exemplo, ao movimento... aos setores dos movimentos negros, né? Em São Paulo, em particular, a Feira Preta, né, que teve também uma edição no Rio, hoje também é um emblema mais grande desse sucesso das mulheres empreendedoras, dos empreendedores negros de forma geral, né? Que reivindica com muita força, né, a possibilidade de ter uma emancipação social e de combater o racismo, né, através do sucesso econômico, né? Então, a produção cultural parece representar um campo aberto às possibilidades de experimentar formas de trabalhos e de vida, de escapar à rotina e às condições do trabalho subordinados, assalariado, né? Isso é alguma coisa que, inclusive, eu aprendi muito claramente aqui na Itália, né? Depois eu vou falar um pouco dessa aproximação que eu faço entre empreendedorismo e trabalho precário, mas desde logo eu vou dizer que, em nenhum momento, se trata de contrapor a precariedade das condições de trabalhos atuais a um passado áureo, onde o emprego com carteira assinadas, né, seria o modelo ao qual queremos voltar, porque eu acho que também aquele era um trabalho muito explorado e para nada muito feliz, né? Então, se o sucesso da difusão da cultura empreendedora, com sua gramática, seu ethos, sua moralidade, está hoje aos olhos de todos nós, né? Aquilo me intriga é justamente entender um pouco como essa adesão acontece por parte desses grupos, né? De jovens, do movimento negro, das periferias, LGBT, enfim. Que são justamente aqueles que nesse momento estão se posicionando, né, de forma mais radical, né,
Hoje, então, isso eu acho, depois dessas eleições, ficou muito claro, né? É assim, como se contrapondo a uma política, inclusive da própria esquerda, que ficou sem pernas, né? Então, eu acho que é muito forte essa vontade de ocupar um outro lugar social, né? De poder escapar, né? Como eu dizia antes, é o destino sempre reservado para os jovens periféricos, né? Então, essa difusão de expressões culturais para uma juventude que se autodenomina empoderadas, né, ocorre graças a uma política de editais, né? E aí eu queria falar um pouco sobre esses editais e sobre as formas de financiamento desses editais, né? É evidente que essas atividades, essa efervescência de atividade artística precisam de financiamentos. O que tem de financiamentos são esses editais. E eu acho que, através desses editais, chega também essa lógica, né, que a gente, inclusive, é obrigado a fazer na universidade. Né? Naturalizamos a ideia que a gente só pode trabalhar por projetos. Né? E, no máximo, nós estamos correndo atrás de aprimorar as capacidades de produção de projetos, formulação de projetos, né, a capacidade técnica, né, de fazer isso. Mas, em um momento, a gente se coloca fora disso, né, e lembra o mundo fora da ideia de projeto, né? E junto com essa lógica dos projetos vem toda essa linguagem, as regras do jogo, né? Alguns que chamam esse ethos da cultura empreendedora, né? E eu penso também que isso também se deve porque alguns autores falam de onguização dos movimentos sociais, né? Em algum momento, o trabalho mais de massa, mais coletivo, vira trabalhos de ONG, né? Institucionaliza e entra dentro umas modalidades de fazer política por financiamentos e mais institucionalizadas. Em algum momento, também se passou aquilo que eu chamo de uma empresarialização dos movimentos sociais, né? Hoje, é muito impressionante, por exemplo, conversando um dia com um coletivo que organiza uma batalha de rap lá em São Bernardo, que é uma das batalhas mais, onde vai mais gente, mais conhecida, a Batalha da Matrix. São meninos, né, que sempre fizeram trabalhos precários e que agora conseguiram alguma visibilidade e algum financiamento, inclusive resistindo, né, porque o prefeito que foi eleito em São Bernardo foi eleito como uma das bandeiras deles era acabar com a Batalha da Matrix e não conseguiu. Mas aí salta aos olhos como eles começam a adotar essa terminologia. Então, eles criaram um departamento de marketing, uma gerência de não sei o quê, e claramente, né, adotaram essa lógica do mundo dos negócios. Né? Por outro lado, eu acho que também, nesse universo, tem uma retórica do sucesso, da celebração da criatividade, do talento, das capacidades individuais, mas também coletivas, né? Uma insistência nessa coisa do amor, da afetividade, das energias positivas, né? Que acompanha essa cultura empreendedora, que vai ao encontro aos anseios da juventude que não quer só falar de sofrimentos, né? Mas, pelo contrário, está muito interessado em falar de sucesso. Né? Outro elemento também, eu acho que precisam ser considerados. De fato, as condições de trabalho dos pobres no Brasil sempre foram condições de trabalhos precárias, né? Longa jornada de trabalhos, baixos salários, rotina maçante, informalidades, né? Então, de repente, frente a isso, a possibilidade de trabalhar sem patrão, de mobilizar os desejos, a criatividade, buscando a realização pessoal, né? E produzir, a possibilidade de produzir para si um outro lugar social, isso é muito forte. E isso, eu encontrei umas pesquisas aqui na Itália super interessantes, que dialoga muito com aquilo que eu encontrei nas favelas do Rio de Janeiro, inclusive uma pesquisa que foi feita no mercado de trabalho dos trabalhadores da moda em Milão, que é o lugar mais conhecido, né, importante para a produção da moda, onde também tem trabalhadores que trabalham em esquemas super precários, trabalham horários de trabalhos insanos, não pode nem levantar para comer,
Estão sempre correndo atrás, porque são sempre empregos precários, por projetos, por momentos, por estacionais, né? Mas que uma coisa que lhe motiva muito, né, é a ideia que, bom, no momento, é o que eu chamo de momento la la land, né? No momento eu posso chegar lá, no momento eu posso encontrar uma pessoa que vai me abrir as portas, então estou sempre pelo menos eu circulo em lugares onde isso pode acontecer, né? O momento em que, o momento da virada, né? Então, para esses jovens também, o horizonte do emprego formal, garantidos com carteira assinada, nunca foi muito presente, né? Viver de bico, se virar, sempre foi uma condição muito conhecida, né? Para os artistas, para os militantes da cultura, né? Então, para eles, o objeto de desejo, que é conseguir uma carteira assinada, não é bem isso, né? Mas é muito mais como é que eu posso me sustentar fazendo aquilo que eu gosto e sei fazer, né? Procurando fugir dessa condição de mão de obra barata, né? Viver de arte ou virar produtor cultural é uma alternativa possível, então, mesmo que precária. E aí eu acho importante fazer essa aproximação entre esse chamado empreendedorismo e o trabalho precário, né? Inclusive para tensionar as ambiguidades, né, que existem nessa condição que não é somente imposta de fora, mas é interiorizadas, né, de certa forma procuradas, autoimpostas, né? Então eles são, como dizia, empreendedores de si e precários, inovadores e criativos ao mesmo tempo apaixonados pelo que fazem, mobilizam seus desejos, assim como tem uma autora austríaca que tem discutido muito essa coisa da produção cultural, fazendo referência, inclusive, às ocupações, aos coletivos que se formam nas ocupações na Espanha, né? Ela diz: as práticas de vida alternativas, o desejo de não se submeter à disciplina do trabalho assalariado, a escolhas por formas precárias de trabalho de vida, pareciam realizar a possibilidade de manter uma maior autonomia e liberdade, por meio da organização do próprio tempo, da autodeterminação. Mas são precisamente essas formas de trabalho de vida alternativa que se convertem hoje nas mais úteis em termos econômicos, pois favorecem a flexibilidade que exige o mercado de trabalho, né? Aí ela diz, mas existem possibilidades abertas, né? A instabilidade laboral pode ser considerada uma opção de vida, um campo de possibilidade, uma linha de fuga, né, das estruturas sociais que governam a vida, né? Para experimentar, inclusive, novas formas da política, do ativismo, que pode surgir nessa zona fronteiriça, como diz Antonella Corsani, entre trabalho e o não trabalho, entre o trabalho e o lazer, o trabalho e o ativismo. Assim, a precariedade pode assumir múltiplos significados, pode ser pensada como uma condição de vida, uma situação de trabalho, uma subjetividade e um potencial para a luta. A gente não pode esquecer que o termo precariedade aqui na Europa surgiu muito mais como uma categoria de luta, né, de organização, né, do precariado que se organiza para lutar contra as condições de trabalhos precárias, né, do que como na categoria analítica, né? Inclusive para nomear um ator coletivo e novas formas de organização, né? Eu acho que assumir essa categoria, né, de se assumirem quando empreendedores e precários, né, inclusive para se reconhecer enquanto fazendo parte, né, de uma categoria dos trabalhadores precários, né, alguma coisa que pode ser e reivindicar, inclusive, a necessidade de uma outra definição de direitos, de uma outra modalidade de se organizar para reivindicar direitos, né? Mais além dos sindicatos, que está claro que não estão, nesse momento, né? Tanto aqui como acolá, não estão ajudando nesse sentido. Uma coisa que tem surgido aqui, que são bem interessantes, são essas formas assim chamadas de mutualismo, né?
recuperando os velhos sentidos, né, das práticas mutualistas antes que surgissem os sindicatos, né? Então a gente se coloca um grupo de trabalhadores que estão juntos, né, e colocam uma parte daqueles que eles ganham, mesmo em projetos precários, né, para garantir sua sobrevivência, mesmo além no momento em que não estou trabalhando, o projeto não está funcionando, né, através de formas de financiamentos, digamos, horizontal, né? Enfim, e tem várias pesquisas que estão mostrando pelo mundo, né, essas novas formas de organização que surgiram agora também no Brasil de forma bem significativa com os entregadores, né, que são hoje o emblema, né, da precarização do trabalho. Então, aquilo que me interessava aqui é justamente discutir e mostrar um pouco essas ambiguidades, né, e não pensar nessa difusão do empreendedorismo só de uma maneira, não, a gente quer reivindicar isso porque é uma forma de trabalho autônomo, ou, por outro lado, é uma forma de se autoexplorar, como alguns dizem, é a vitória e a captura das forças da autonomia das pessoas pelas forças do neoliberalismo, né? Eu estou procurando encontrar uma via intermédia, né, entre isso, para falar disso, mostrando as ambiguidades, a complexidade que isso significa. E agora vou deixar para o diálogo, né, para conversar um pouco.